quer fazer algum questionamento, alguma reivindicação, nós estamos à sua disposição. Anote aí, 3771-7118. E olha como... o bexigo pegou, gente. Com muito prazer, nós estamos recebendo nesta manhã, aqui no programa, a presença do diácono Maxilânio Siqueira. O diácono Maxilânio tem se transformado numa voz em defesa da sociedade anapolina, frente aos desmandos que a gente tem assistido todos os dias por parte da gestão pública do município. E claro, ele é um ser político, resolveu participar mais ativamente da política do município. Inclusive, é pré-candidato a prefeito. Ele vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas, primeiramente, gostaria, viu, diácono, de te agradecer por ter reservado parte da sua agenda para ter vindo aqui conversar com a gente sobre Anápolis, que é essa paixão. Sei que não é só minha, que é sua também, que é de todos nós. E nós precisamos realmente mudar muita coisa nessa cidade. Então, seja bem-vindo a essa luta. Muito obrigado pela sua presença aqui. Bom dia, diácono. Bom dia, Candinho. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É uma alegria muito grande. Que é isso, é um prazer enorme. Foi o senhor que me deu um presente, né, de me receber aqui. Né, eu fico muito feliz. Ter esse espaço para a gente falar a verdade. Falar a verdade. E nós precisamos fazer um debate sério mesmo, profundo, a respeito do que tem acontecido em Anápolis. Porque eu conheço Anápolis há 60 anos atrás. Essa cidade mudou demais. Em algumas coisas, claro que mudou para melhor. A cidade tem uma força incrível, ela cresce por si só. Mas do ponto de vista político, nós temos observado um retrocesso enorme. A cidade hoje é propriedade particular de uma meia dúzia. Não aceito isso, acho que a cidade tem que ser para todos nós. Então, nós precisamos fazer esse debate que a cidade precisa acompanhar, nós precisamos mudar muita coisa aqui, né, diácono Maxilânio? Sim, sim. A realidade hoje é dura e cruel. Né? A Anápolis está na mão de um grupo, de um grupo político poderoso, né? Que eles tentam nos reprimir, nos silenciar de todas as formas. Eu sou prova disso viva, né? Que eu fui... O senhor tem recebido esse tipo de pressão? Sim, sim, muita. E muita gente, inclusive ontem conversando com um amigo meu, ele conversando, falando que é um fazendeiro, conhecido no ramo, e ele falando que estava falando de mim para os amigos, e os amigos falando, o diácono está arriscando demais, toma cuidado. Então, isso aí é o que eu mais ouço. Né? Toma cuidado, esse grupo é perigoso, esse grupo eles não prestam. Então é isso por diante. Né? E até mesmo recentemente, eu vou falar aqui porque não é segredo para ninguém, circulou nas redes sociais, nos portais de notícia. Recentemente eu recebi uma advertência canônica reservada. Reservada significa o que? Era para ficar só dentro da igreja. Você não poderia comentar com ninguém. Não era para mim comentar nada, não era para sair em lugar nenhum, ficou entre eu e os bispos. Justamente. Né? Aí, de repente, do nada, eu sou surpreendido nas redes sociais com a divulgação dessa advertência e até exagerando, falando que eu fui proibido de manifestar politicamente e tal, e não foi bem assim. A realidade, eu posso contar um pouquinho resumidamente. A gente tem o tempo que o senhor precisar. A realidade foi o seguinte, depois que eu comecei, eu trabalhei 6 anos na administração do prefeito Roberto. Sim. E em dezembro do ano passado, foi a gota d'água quando eu tive uma crise de ansiedade muito forte. Eu já estava sob uma pressão muito grande, vendo as situações ocorrendo em nossa volta, e você não poder falar nada, você ter que ficar só observando em silêncio. E quem cala consente, né? Então, eu não aceito isso, então eu tenho que me posicionar. Isso mesmo. Aí o que acontece? Eu peguei e já estava me sentindo muito mal em ir trabalhar na prefeitura. Estava sendo perseguido lá dentro, né? Tive até intolerância religiosa por parte de algumas pessoas. E aí o que aconteceu? Eu peguei, cheguei no limite, eu acordei de manhã, falei assim para minha esposa, eu não queria descer hoje, não estou me sentindo bem. Eu vou trabalhar que eu não estou bem. Aí o que aconteceu? Aí tive a crise, fui socorrido no hospital de urgência, dei entrada com quadro de infarto. E foi muito forte, eu pensei que... E por causa dessa pressão no trabalho? Sim, eu adoeci por causa da prefeitura. As situações todas, é um conjunto de fatores
que foi me oprimindo ali dentro. E eu, por ser diácono, eu chegava na prefeitura rezando o texto, eu sempre carrego o texto, rezando o texto, saía rezando o texto, pedindo força a Deus. E aí o que aconteceu? Chegou no limite que o corpo não aguenta. Aí eu peguei, comecei a fazer um tratamento de saúde. Janeiro, fevereiro, praticamente eu fiquei de atestado médico, sem condições nenhuma de trabalho. Em março, ele já estava começando a reforma administrativa dentro da prefeitura, e a secretária onde eu trabalhava e o assessor especial do prefeito falou assim: não, fica tranquilo, cuida da sua saúde, não preocupa com reforma administrativa, o senhor está tranquilo e tal, a gente quer ver o seu bem. Aparentemente foi um ato até solidário, caridoso. Você ficou até aliviado. Foi, tirou um peso da minha cabeça, né? Aí o que aconteceu? Pegou e eu fui surpreendido. Um dia eu estava de atestado. Quando eu acordei de manhã, eu tenho o costume de entrar no Diário Oficial e fui surpreendido dia 28 de março, que eu tinha sido exonerado. Não, você quase o senhor teve outro infarto, então? Não, eu vou ser bem sincero com o senhor. Estava esperando? Não estava esperando, mas eu vou falar uma loucura aqui. Tem 5 meses que eu estou desempregado, né? E aí o que acontece? Mas quando eu recebi a notícia, veio um alívio, uma paz para mim muito grande. Não me revoltei por ter sido exonerado. Eu fiquei contrariado pelas mentiras. Eu falava: fica tranquilo, não vai acontecer nada, o senhor está tranquilo, Roberto está sabendo. Tal. Aí o que aconteceu? Aí ele começou por aí. Aí eu fui fazendo uma análise, acalmando, analisando tudo que tinha passado, e falei assim, pensei comigo, falei assim: é hora da gente falar a verdade. Chega de mentira. Aliás, Diácono Maxilânio, diante dessa sua fala aí, aqui tenho que fazer para o senhor, então, a seguinte colocação. Essa gestão, o senhor foi o retrato fiel dessa gestão que nós temos em Anápolis hoje, que usa as pessoas, atinge os seus objetivos, depois essas pessoas são descartadas, como se fosse uma coisa qualquer. É essa imagem que o senhor tem também hoje da gestão pública que nós temos em Anápolis, da gestão do prefeito Roberto Ory? Sim, principalmente no segundo mandato dele. Nesse agora, então? Nesse segundo mandato, principalmente. No primeiro mandato ele estava ainda mais tranquilo, precisava do povo para se reeleger. Aí o que aconteceu? Pegou. E em 2020 eu fui candidato a vereador. Sim. Eu fiz essa experiência na chapa do prefeito Roberto pelo PP. E nunca tinha mexido com política, só trabalhando ali por trás mesmo. E aí o que aconteceu? Aí eu peguei e acompanhei de perto como que funciona o mecanismo, como que eles agem, o modus operandi que fala, né? Aí o que aconteceu? Eles pegou o mesmo modo operandi de 2020, ele utilizou em 2022 para eleger a Vivian. O que era? Ele pegava, eu trabalhei na rua para fazer campanha para o prefeito Roberto depois do expediente. Queremos falar sobre isso daqui a pouco. Depois do expediente. Aí o que aconteceu? O mesmo modus operandi, pressão em cima do funcionário, assédio moral e outra. Um detalhe muito importante que eu percebi. Só para ficar claro aqui, Diácono Maxilânio, é o seguinte, ou seja, eu vou te dar um emprego, você vai trabalhar aqui na prefeitura, mas você tem que concordar em fazer campanha eleitoral depois do expediente. Se aceita que seja assim, se aceitar está empregado, se não, está fora. Isso, é desse jeito, de modo não tão direto, não tão direto, mas para quem sabe ler um pingo é letra. Então é mais ou menos isso. Aí o que acontece? Quando vai chegando perto do Arraiana, Natal do Coração, esses eventos, os funcionários já começam a ficar agitados. E já vê, nossa, vai sobrar pra gente e tal. Aí o que aconteceu? Tinha gente que tinha que trabalhar, pai de família, mãe de família, saía do expediente, tinha que trabalhar no Natal do Coração até 10, 11 horas. Eles falam 6 horas para trabalhar. Isso, no Arraiana a mesma coisa. Esse ano teve uma novidade no Arraiana que eu não pisei lá, né, por motivos óbvios. E aí o que aconteceu? Eu fiquei sabendo que ele distribuiu um lanchinho para os funcionários. Passou o mel na boca, né? Faltou ser um pão com salame, né? Só faltou ser um pão com salame. Não, é uma brincadeira o que ele faz. Mas é verdade. É uma verdade que aconteceu. Essa pressão existe. Eu relatei isso no Ministério Público. Pessoalmente, eu fui lá, dei meu depoimento de 1h30, quase 2,
mais ou menos, eu deduzo que seja mais ou menos isso, 1h30 para 2 horas. E falei, expus tudo que estava acontecendo, que eu vi. Foi coisa que eu presenciei. Sabe o que aconteceu com o meu depoimento, Cândido? A desembargadora de Goiânia não aceitou que anexasse o advogado do Roberto, articulou ali, né? Eu não fiquei sabendo dos detalhes, mas que o meu depoimento não entrasse como parte do processo. Por quê? Porque saiu até em algum no jornal aqui da cidade, no portal de notícias, que o meu depoimento ia colocar a Vivian Naves e o prefeito Roberto numa situação muito mais complicada do que eles já estão. Não, então peraí, e aí eu tenho que fazer um comentário aqui. Então quer dizer que é um quais, um faz de conta esse processo que está no TRE, já que não aceitaram um depoimento importante que fazia parte desse processo, primeiro o inquérito aberto lá, uma investigação pelo Ministério Público, e agora processo no TRE, quer dizer que retiraram o depoimento de alguém que viveu essa situação e foi lá e contou a verdade? Será que vai ser mais um teatrinho, mais um faz de conta? Vão arrumar aí um monte de desculpas aí para não penalizar nem prefeito e nem primeira-dama? Ah não, ué. Eu quero acreditar que a coisa não vai ser assim. Tenha paciência. Eu estou aqui com o Diácono Maxilani. Ele participou desse trabalho eleitoral que foi feito para eleger a primeira-dama e que nós tanto denunciamos aqui no programa. Então quer dizer que o depoimento do senhor hoje não está nesse processo. Não está, não foi aceito. Não foi aceito. Depois eu mando o material para o senhor dar uma olhada. Aí o que aconteceu? A campanha era para governador Ronaldo Caiado. Isso. Para senador Alexandre Baldi. Isso. Para deputado estadual Vivian Naves e federal Leandro Ribeiro. Correto. Esse material... O trabalho era feito para esse pessoal. Para esse pessoal, né? Então o que acontece? Aí a gente saía, tinha uma escala que tinha que ser obedecida. Eu não quis obedecer toda a escala, foi por isso que eu tenho para mim que foi um dos motivos que eu fui exonerado. Isso. Eu comecei a reclamar, que eu falei assim, não, eu não vou participar de Natal de Coração, não vou ter minhas atividades da igreja, a minha vida é corrida e não dá para mim. Né? Aí eu fui no Arraiana do ano passado, eu cheguei na minha secretária e falei para ela, falei assim, olha, eu não tenho condição de trabalhar todos os dias. Não, mas o senhor tem que ir, o senhor sabe como que é e tal. Pois eu não tenho condição, eu não posso, não precisa contar comigo todos os dias. Fui 2 dias e foi só no dia da missa campal que eu participei, né, com o Dom Dilmo. E depois outro dia para trabalhar, para auxiliar eles lá na fiscalização. Mas é desnecessário um funcionário da prefeitura trabalhar no Arraiana. É desnecessário. Aquela historinha de voluntário de coração, gente, não caia nessa. É balela. Eles fazem isso só para enrolar o povo. Aliás, voluntário de coração, ali não tem voluntário, ali é tudo servidor comissionado da prefeitura. Eu entendo que o voluntariado é uma outra coisa completamente diferente do que esse que existe aí. E claro que é uma atividade nobre. Você ser voluntário hoje, você se doar para o outro, para o próximo, é uma atitude cristã. Mas o que a gente tem em Anápolis hoje não é isso. Voluntário de coração é de servidor comissionado. Então, o Diácono Maxilani, eu tinha assim, sabe, a esperança de que nesse processo lá do TRE fosse resultar em alguma coisa, que se fizesse justiça, que há poucos dias nós tivemos o julgamento de um caso semelhante, lá em Roraima, em que o governador, que inclusive é de Anápolis, nasceu aqui na cidade, embora tenha muito tempo que ele mora lá em Roraima, é uma liderança política hoje lá naquele estado, ele foi cassado. Não foi ainda afastado do mandato, mas vai ser. Ele foi cassado, recorreu, está no cargo ainda, justamente pela prática aqui de Anápolis, que é a compra de votos, é obrigar o servidor a trabalhar fora do expediente, e quer dizer que aqui não, cesta básica, quer dizer que aqui não vai dar em nada. Uma outra coisa, o senhor citou um negócio interessante aí, Diácono, que é cesta básica. Em Anápolis, em ano de eleição, o povo não passa fome, não tem problema, não tem nada. Porque cesta básica tem toda hora, é só pedir. Mas há poucos dias, uma mulher ligou aqui no programa, querendo cesta básica para ela e 3 filhos, falaram para ela que não estava fazendo cadastro, que ia ter que esperar mais 30 dias. Aí eu pergunto, a fome espera 30 dias? Quer dizer, em época de eleição tem cesta básica à vontade. Depois que passa, esquece do povo. A prática não pode ser essa, né, Diácono? Não pode ser essa.
a gente não está falando contra a cesta básica. Não é isso. A gente acredita, sim, que a população precisa desse auxílio, só que está sendo utilizada como politicagem. Estão fazendo politicagem através da distribuição da cesta básica. Eu vou dar um exemplo. Barganha de votos. Barganha de voto. Vou dar um exemplo agora que está acontecendo atualmente. Que aconteceu na campanha da Vívia. Teve professor do CIMEI na campanha da Vívia que falou que ela pedia para fazer reunião com os pais do CIMEI e, é lógico, o professor não vai denunciar isso, ele não vai pôr a cara a tapa, porque todo mundo tem medo, está todo mundo oprimido, né, por represália, etc., perseguição. Agora o que aconteceu? Ela falou para mim numa conversa pessoal, ela falou para mim assim, olha, ela pedia para fazer uma reunião com os pais, aí os pais iam e nessa reunião, durante a campanha. Isso. É lógico que não tem prova. A gente está falando uma questão que a pessoa me contou. Justamente. Né? Pessoa confiável. Né? Então o que acontece? Ela reuniu os pais? Reuniu os pais e distribuiu a cesta básica. Olha aí. Aí o que aconteceu? Um ponto muito importante que está acontecendo. Eles estão numa posição de poder tão grande, é tanta soberba, subiu tanto para a cabeça, que o que está acontecendo? Eles continuam os mesmos modos operantes. O que todo mundo já sabe, é notório, né? Todo mundo sabe que a secretária atual do Social, a Elisânia, é a vice-candidata de qualquer um candidato apoiado pelo Roberto. E o que ele está fazendo? Eu vi essa semana, eu tenho um vídeo que eu salvei no meu celular. Ela está fazendo a mesma coisa, distribuindo a cesta básica e acompanhando as pessoas que estão distribuindo a cesta básica por dentro das casas, igualzinho a Vívia fazia. Um detalhe, eu vou perguntar para o senhor, senhor Candinho. No Arraiana, arrecadou parece que mais de 200 toneladas de alimentos. 230 foi a informação que a prefeitura divulgou. Sim. E agora eles anunciaram recentemente que vai gastar 5 milhões em compra de cesta básica. Ele está investindo pesado para eleger o candidato dele ano que vem. E não vai conseguir. Se depender de mim, Roberto, pode tirar o cavalinho da chuva. O senhor não vai conseguir essa façanha novamente à custa da enganação do povo de Anápolis. Aliás, Diácono Maxilani, o senhor fala uma coisa muito importante. Eu acho que chegou o momento, aliás, já passou de hora. A gente já tinha que ter feito isso lá atrás, não dando o segundo mandato para esse grupo que está aí. Mas como nós cometemos esse erro, e nem todo mundo é perfeito, vamos reparar esse erro agora. Chegou a hora da sociedade anapolina, do povo de Anápolis, entender o que está acontecendo na cidade e dar um basta nessa situação. Porque essa cidade nós conhecemos bem, tem uma força incrível. Anápolis é o seguinte, se a gestão pública não atrapalhar a cidade, já é uma ajuda substancial, porque Anápolis cresce sozinha. Pela posição geográfica, pelos políticos que a gente teve no passado, que hoje nos envergonha demais da conta. Então, quer dizer, se não tiver um prefeito, um secretariado que não atrapalha, a cidade já cresce sozinha. E nós temos sido vítimas dessa gestão que virou as costas para o povo já há muito tempo. Então já chegou a hora, né, Diácono Maxilani, de que a população precisa dar um basta nessa situação. Dizer a esse grupo que está aí, chega, nós não aceitamos mais o que vocês estão fazendo. Nós queremos de volta aquela Anápolis que nós tivemos no passado. Eu acho que a população precisa se conscientizar disso. Né? Sim, a gente tem que levar aquele... Está na Constituição, né? O poder emana do povo. Nós temos o poder de colocar e tirar quem a gente quiser. Está entendendo? Então o que tem que acontecer? Primeiro conselho que eu dou para a população. Anota o nome do Roberto, da deputada Vívia, de cada vereador da sua base, que é tudo panela farinha do mesmo saco. Isso. Farinha do mesmo saco. E o que acontece? Não votar nesses candidatos o ano que vem. A população de Anápolis é formada pela sua maioria de cristãos. Isso. Não é possível que nós cristãos vamos aceitar isso acontecer na nossa cidade. Não é possível que nós continuemos calados, não se envolvendo com a política. Eu creio no fundo do meu coração, Candinho, que Anápolis é formada pela sua maioria de pessoas, de homens
e mulheres de família, pessoas de bem, Isso que mesmo. querem o melhor para a cidade. É. Não pode ser governada por um grupo político que só almeja o poder e a permanência no poder. Está entendendo? É por isso que O senhor está lutando aí. estou lutando e coloquei meu nome à disposição. O senhor é Coloquei à pré-candidato a disposição. prefeito, então? Sim, eu coloquei. Eu sei que no meio político eu conheço, Aham. sei como que é, eles devem estar fazendo chacota com isso. Isso, eu passei né? por isso. Eu estou fazendo chacota, fazendo, coitado, não tem nada. Isso aí é fogo de palha e etc. Mas eu vou falar para você, população anapolina. Se vocês permitirem que eu entre nos seus corações, se vocês abraçarem a causa, eu prometo a vocês que não vou decepcionar. Tá entendendo? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a gente quer o bem. A gente quer... Estou cansado de ver as pessoas sofrendo. Lá na prefeitura, quando eu tive a crise de ansiedade, o que aconteceu? Foi uma surpresa para mim que o pessoal da saúde ali envolvido, que me atendia, etc., falava para mim, Diácono, olha, você vai assustar com tantos casos que tem ocorrendo. Pessoas que estão sendo perseguidas dentro da administração e estão tendo crises de ansiedade, depressão, estão sendo remanejadas em locais que não são para elas, bom para elas exercer suas funções, e é por aí para pior, gente. Aliás, Diácono Maxilano, nós estamos vivendo no momento, com essa gestão desse prefeito que aí está, a gestão mais perseguidora da história de Anápolis. Falo isso sem um pingo de preocupação de estar cometendo uma injustiça. Essa é a gestão mais perseguidora da história de Anápolis. Pergunte para os servidores públicos. Pergunte. Você que... não, o Candinho às vezes ele exagera na crítica. Se você acha que eu estou sendo pesado na crítica, procure, converse com o servidor público. O tanto que esse pessoal tem sido perseguido. Tanto que esse pessoal tem sido vítima da perda dos seus direitos. Procure para um vigia do município, servidor efetivo. Os vigias, eles tiveram praticamente 60% do salário reduzido de uns 2 anos para cá. Quando eu falo que é perseguidora, isso tem afetado e muito o psicológico. Inclusive, prefeito, continue de pé aquela minha sugestão. O próximo concurso que você vai fazer, aliás, não vai fazer concurso, porque não fez na gestão inteira. Acrescente um cargo aí daqueles profissionais que você vai contratar. Contratar psicólogos para os servidores do município. Porque, olha, o abalo psicológico desse pessoal tem sido enorme. Inclusive, prefeito, que você sabe disso, que eu sei que a informação chega a você, nós tivemos servidores municipais aqui que deram fim à própria vida, prefeito. Porque não aguentaram a pressão psicológica, a perda do poder aquisitivo, vendo a sua família passar por dificuldades, não tendo dinheiro para suprir a necessidade dos filhos, por exemplo. Pessoas que, lamentavelmente, deram fim à própria vida. Ou eu estou mentindo aqui? Quantos casos nós tivemos? Então é uma gestão que não gosta de pessoas e ainda vem falar que essa é uma gestão que cuida de pessoas, que é uma gestão cristã. Você acha que essa é uma atitude cristã, prefeito? Então, nós precisamos desmascarar essas pessoas que mentem para a população dia e noite. A Anápolis não aguenta mais viver nesse estado de coisas. Uma pressão psicológica enorme, e a perseguição mesmo do dia a dia do trabalho. Removendo as pessoas de lugar só para prejudicar, caçando, retirando direitos. Então, nós precisamos, o nosso papel aqui é esse. Não falam nada comigo porque sabem que eu não vou aceitar esse tipo de pressão. E outra coisa, prefeito, eu sou anapolino, rapaz. Eu gosto dessa cidade. Eu não estou aqui para fazer negócio, não. Falo isso sem ter um pingo de medo, porque as pessoas... Você ouviu o Diácono Maxilano falando aqui agora, sendo perseguido. Eu não tenho medo de vocês. E vocês sabem que eu não me dobro. Essa cidade precisa ouvir umas verdades. E uma das verdades é essa, que nós temos aqui uma gestão que não se preocupa com as pessoas que deram as costas para a cidade, que só governa para meia dúzia. Essa cidade hoje tem dono. E nós não aceitamos isso. É preciso que isso fique bem claro para a população. Vocês estão aí dando as costas para a população e nós, verdadeiros anapolinos, queremos ver vocês de costas também. Para deixar essa cidade em paz. Por favor, deixe essa cidade em paz. É só isso que nós queremos. Rapaz, para poder aproveitar aqui, Diácono Maxilano, eu já estou preocupado, Já estamos em agosto, daqui a pouco eles começam a fazer a tal de campanha Natal do Coração.
Se o Arraiana custou 4 milhões, imagina você quanto que vai custar esse Natal de coração aí. Já pode se preparar. Né? Então, aí eu queria saber do senhor, Jaco Maxilani, né, essa situação política da cidade. E, lamentavelmente, eu tenho que falar isso aqui, que se a cidade está desse jeito, nós também temos uma Câmara Municipal que, lamentavelmente, não faz o seu papel, não cumpre com a sua finalidade. Que se a gente tivesse uma Câmara, realmente, que tivesse um posicionamento político, talvez a gente não estaria nessa situação. É triste você ver uma cidade do tamanho de Anápolis, com a história que Anápolis tem, com os políticos que a gente teve no passado, que podiam ter seus defeitos, todos nós temos defeitos, mas que gostavam dessa cidade e trabalhavam por essa cidade, ver a cidade nessa situação. Então eu sempre costumo dizer aqui, Jaco Maxilani, que se a gente tem essa cidade que nós temos hoje, ruim, que não atende às necessidades da população, a Câmara também tem a sua parcela de culpa. E muita, e muita. Eu falei recentemente em um vídeo que eu fiz, está nas minhas redes sociais, a Câmara Municipal hoje, eu volto atrás, a Câmara Municipal deveria ser motivo de orgulho para a população anapolina. Isso. O que é um vereador? É o fiscal do povo. É o fiscal do povo. Aí o que acontece? Só que hoje, infelizmente, ela é uma vergonha para a nossa cidade. O senhor falando no início do programa, eu acompanhando aqui, assistindo, o senhor falando sobre o caso do piso salarial dos profissionais da enfermagem, aí eles... eu ontem ouvi 2 vídeos do vereador, um do vereador Jackson Charles e outro do Dominguinho de Paulo, que inclusive está me processando, né, por difamação e calúnia. Né, não aguento ouvir verdade, né, senhor Vossa Excelência, né, eu chamar de Vossa Excelência, porque ele gosta, né, é importante, encher o ego aí dele, a vaidade. Porque a Vossa Excelência não aguenta ouvir a verdade, né? O senhor criticou, foi a aparência física dele, porque ele tem rejuvenescido, né? Foi por isso que ele achou ruim? Ah, não foi isso não. Eu já peguei no pé por causa disso, mas de forma de brincar, então brincando, tá, né? A gente tem que levar um pouco na esportiva também, né? Não leva tudo a sério não, viu, Dominguinhos? Né? O negócio tem que cuidar da aparência mesmo, mas fora da Câmara Municipal, né? Ficar aplicando botox dentro da Câmara Municipal não, justamente. Viu? Mas voltando ao assunto do piso salarial, eu vi os dois falando, usando a tribuna ali para falar, e o Jackson Charles sempre com aquela postura forte, né, de falar, querer mostrar que tem razão e através da postura de voz, tal, é porque lá dentro ainda não encontrou um cara para bater de frente de vez com esse sujeito. Né? Porque eles se juntam os donos da Câmara. Os donos da Câmara. Eles acham que os poderosos ali, eles que mandam, faz e desfaz. Né? O único ali vereador, eu fiquei até com vergonha, rapaz, esses dias, vendo lá assim, os vereadores da oposição, uns 5 ou 6, assim, ó, e o restante tudo da base do Roberto. Que vergonha! Que vergonha! Como que vocês acham que a cidade vai crescer, vocês apoiando os desmandos do prefeito? Isso é uma vergonha, Cândido, que está acontecendo. E aí eles fazem chacota com o povo, igual a risadinha irônica que o Dominguinhos deu naquela sessão lá dos funcionários da saúde, né, dos agentes. Onde ia aumentar a alíquota para o ISA, prejudicando o servidor. Sim. Como eles sabiam que ia perder na votação lá na Câmara, aí o vereador Domingos de Paula, o presidente da sessão, o presidente da Câmara, encerrou abruptamente a sessão e deu aquele sorrisinho irônico, sarcástico para o povo de Anápolis. Você acha, o presidente da Câmara Municipal, que o povo vai esquecer disso aí? Você pode estar certo que aquela imagem vai rodar a cidade aí na eleição do ano que vem. Nós queremos mesmo que aquilo tem que mudar. Não dá para aceitar um comportamento daquilo, né, Tiago? Não, o presidente da Câmara tem que ter um comportamento. Aquele, com perdão da expressão, mas aquele é comportamento de moleque. Justamente. De moleque, não é de um homem não, de uma autoridade não. Não é um representante da Câmara. Um representante do povo com comportamento de menino. Né? Isso é uma vergonha. Então se o Jackson Charles tem voz, tem pulmão, ar no pulmão para falar grosso, eu também tenho. Eu também tenho. Eu sou cristão, levo minha fé a sério, mas eu não sou um cristão frouxo. Cristão, gente, não pode ser frouxo. Cristão não está aí para ficar, eu sou cristão, vou rezar, tem que rezar mesmo. Tem que participar da Santa Missa mesmo. Só que tem que se posicionar contra as injustiças da nossa cidade. Vocês imaginam, se os apóstolos fossem frouxos, o que seria da nossa fé? Eles foram corajosos até o fim.
E isso que nós devemos fazer. E é isso que eu vou fazer com o apoio da população, com o apoio daquelas pessoas de bem, com o apoio daquelas pessoas que querem o melhor para a nossa cidade. Que maravilha, viu, Diácono Maxilani, é verdade. E, aliás, agora há pouco o Diácono Maxilani falava aqui que eu chegava na prefeitura todos os dias, né, rezando lá o terço. Só que, né, coitado, até o diácono se enganou, né, que o terço que eles rezam é outro, né, segundo um amigo meu, né. Ele estava rezando no terço errado. E por isso, né, deu esse problema todo, né, Diácono Maxilani, né? Peço desculpa interromper o senhor. Não, pode ficar à vontade, aqui é para isso mesmo. O senhor conversando aí, a gente vai lembrando das coisas. E eu vou contar um fato aqui que ainda eu não falei publicamente. Atenção, revelação exclusiva aqui no Rádio Debate da Nova FM do Diácono Maxilani Siqueira. Fala, Diácono. Não falei justamente por vergonha, né? Na situação de perseguição dentro da prefeitura. Na época da pandemia, o senhor lembra que o prefeito fez um decreto que só poderia retornar quem tivesse comorbidades, só poderia retornar às atividades da prefeitura, os funcionários, depois que tomasse a segunda dose da vacina. Teve esse decreto. Antes de sair, um pouquinho antes, ou até mesmo não me recordo agora, quando saiu o decreto, eu já tinha pegado uma licença médica para fazer um tratamento cardíaco, né, que eu estava passando por alguns problemas e fui fazer exame, etc. Aí o que aconteceu? Aí passou o período, voltei, eu estava trabalhando na Controladoria Geral do município. E aí eu voltei da pandemia e já o último dia tinha tomado a segunda dose. E retornei, quando eu voltei para o trabalho, no primeiro dia que eu retornei, a secretária me chamou lá dentro, meio-dia. Eu cheguei lá, cheguei cedinho, fiquei lá, a secretária estava com os compromissos, e chegou meio-dia no local, me chamou para conversar e falou assim, a partir de agora o senhor está à disposição do gabinete. Aí todo mundo, a conversa que rola no meio é o seguinte, quando o secretário não gosta de você, manda para o gabinete. Aí eu cheguei, fui lá para o gabinete, ninguém nem sabia, né? Aí o que aconteceu? Eu fui falar com o assessor especial do prefeito, o assessor parlamentar, e aí pegou e ele falou assim, não estou sabendo disso não, mas fica por aí. Onde você vai ficar? Fica por aí. Fica por aí. Ou seja, eu fiquei, gente, sem lugar. Eu fiquei dentro da prefeitura sem lugar, não tinha uma sala, uma cadeira para me sentar. Faz parte do processo de minando a pessoa, né? Isso. Sabe onde que eu cumpria meu horário? Isso é uma vergonha eu falar isso, gente, mas eu preciso, todo mundo, sou um pai de família, sou diácono permanente, sou casado, sou pai de família, tenho que manter minha casa. Agora imagine como eu estou me virando nesses meses aí, sem salário, mas é tudo pela graça de Deus. Mas aí o que acontece? Eu peguei, passava a hora, cumpria meu horário dentro do meu carro, no estacionamento da prefeitura. Que isso? Ia lá, batia o ponto, voltava. Ia lá, batia o ponto, voltava. Isso é certo? Não é certo. O certo é eu estar lá trabalhando. Eu me senti péssimo. Me senti um lixo, literal, um lixo de ser humano por causa dessa perseguição. Tá e o senhor não gostou também do ambiente lá? Vai lá para o gabinete, não tem nada para poder fazer. Eu vou ficar fazendo o quê aqui? Isso eles fazem muito. Eles minam o funcionário. Isso. Olha, quando eu falei do processo de orgulho, de soberba que o Roberto tá, aquilo ali virou um vírus dentro da prefeitura. Por quê? Por que um vírus, Diácono? Porque todos que estão envolvidos diretamente com ele têm a mesma postura, arrogante, soberba, sabe? Olha para você com um olhar por cima, olha para você como se você fosse um lixo, tá entendendo? Nenhum ser humano merece isso. Olha a população de Anápolis, olha só, preste atenção na gestão que a gente tem na cidade hoje. Nós estamos sendo geridos por gente que não gosta de gente. Aliás, eu falei um negócio aqui, Cadinho, você não acha que você pesou demais naquele comentário seu, não? Não me arrependo, porque é uma verdade. O prefeito não gosta de pobre. Ele gosta de pobre na época da eleição. Para distribuir cesta básica, para arrumar voto aqui, arrumar voto acolá e tal. Em ano de eleição é uma maravilha. Porque qual que é a política pública que a gente tem aqui que tem como objetivo a população de baixa renda? Nada. Agora eles começaram, né, a distribuir os terrenos aí do meu lote, seu voto, lá, o meu lote, sua história, sei lá como é que é o nome daquilo lá. Que, aliás, outra conquista do programa aqui, que eu cobrei do prefeito, que ele na campanha prometeu 5.000 casas. Passou a gestão inteira. Gente, essa gestão aí não conseguiu uma casa para uma família pobre morar. 5.000 lotes? Era 5.000 lotes.
5 mil lotes que ele tinha prometido na campanha. Aí já estava terminando o mandato, tinha feito nada, e fui aqui e cobrei. Eles apareceram com esse meu lote na história aí. Então, essa gestão que está aí, Diácono, eu falo isso é um pingo de arrependimento, ela não construiu uma casa para uma pessoa, uma família pobre morar. Nenhuma. Então, prefeito, você não gosta de pobre. Você não gosta de pobre. Gosta de pobre na época da eleição. Fora disso, é isso aí mesmo. É desse jeito. Então, mas felizmente o povo de Anápolis está tomando consciência. Estamos caminhando aqui para o final da entrevista com o Diácono Marcos. Não vai faltar tempo para a gente conversar depois eu vou refazer o convite ao Diácono para poder participar com a gente. Mas eu queria me ater aqui nessa parte final da entrevista, na sua candidatura. O senhor está afiliado a qual partido? Em qual partido não, hoje? Infelizmente, ainda estou no PP. Mas o senhor vai deixar o partido? Vou deixar o partido. Já tem conversas com outros partidos? Tenho conversado com outros partidos, a gente está analisando toda a situação, mas eu espero em Deus, com o apoio da população, que essa candidatura se firme. Isso. Por isso que eu tenho feito um trabalho diário, perseverante, né? Um trabalho sendo perseverante, meu trabalho através dos meus vídeos, através das denúncias. As pessoas têm me mandado mensagem, fazendo denúncias, pedindo ajuda na questão da saúde, que está um caos na nossa cidade, né? Não precisou falar, o senhor já falou bastante, né? Então o que acontece? E aquela situação, Candinho, eu tenho certeza que eles estão olhando isso como um peixe pequeno. Um não coitado. Não considerando muito. Deixa ele falar, falar. Né? Mas eu vou te falar. Se eu tenho fé em Deus que vai se concretizar, e se concretizando, eu tenho certeza que a população de bem, eu não quero voto de quem vende voto. Não quero voto de quem troca voto por cesta básica. Não quero voto de que ninguém que não abrace e não se preocupe com nossa cidade. Está entendendo? Eu quero voto de pessoas de bem. Aquela pessoa... Não estou pedindo voto agora, né? Estou falando assim, na época da campanha... E verdadeiramente cristãs, né? Verdadeiros cristãos. Pessoas que se preocupam com a cidade. Pais e famílias, empresários. Tem muita gente boa na nossa cidade que quer o melhor, que está cansado dessa gestão, que está cansado desses desmandos, cansado dessas perseguições. Funcionário público não merece ser perseguido. Funcionários da saúde precisam ter condições de trabalho. Não adianta inaugurar hospital novo no Leblon, prefeito. Se você não dá condições para o povo trabalhar. O hospital municipal antigo atendia muito melhor a população do que o Alfredo Abraão hoje. Tá entendendo? Isso é uma piada. Os candidatos, a base do prefeito Roberto na Câmara são os fanfarrões que estão brincando com a cara do povo. Tá entendendo? O povo precisa acordar. A hora é essa e a gente vai estar firme juntos, caminhando para um futuro muito melhor. Com a graça de Deus. Nós precisamos mesmo ter uma cidade melhor do que a que nos oferece hoje. Agora, Diácono, eu queria mais uma colocação rápida aqui para o senhor, em relação à sua situação com a Igreja Católica. Já foi resolvida? Tem alguma suspensão, alguma coisa? Queria que o senhor informasse a população sobre isso, porque tem muita gente, mas o Diácono sofreu uma punição, o que aconteceu e tal. Essa situação já foi resolvida? A questão da advertência canônica foi o seguinte, teve a conversa muito tranquila entre eu, Dom João e Dom Dilmo, foi nós três, né? E aí eles chegaram numa conclusão. Eu assinei a advertência canônica, não queria ter assinado, né? Porque eu não achava justo e também não tinha por que eu assinar, sendo que eu não ia cumprir aquelas determinações, né? Que não eram justas. Então o que acontece? Aí entramos num acordo, falando assim, vamos fazer o seguinte, você faz um pedido canônico de licença. Correto. E aí você fica licenciado do Ministério esse período que o senhor está envolvido tão firme com a política. Então, nesse momento, o senhor não pode fazer celebração, é isso? É isso, eu não posso participar da Santa Missa, realizar sacramentos, com exceções, né? Vai ter 2 netinhos meus que vai nascer agora, um em setembro e outro uma, né, que é uma menina, em setembro, e outro em janeiro do ano que vem. Eu já conversei com o Dom João, ele me deu a permissão de realizar o batismo dessas crianças, dos meus netos, né? Então, assim, não se assuste, gente, faz parte, a igreja é cautelosa quanto a isso. Essas questões políticas são muito difíceis.
Né? Não culpe ninguém, não culpe o bispo, não culpe o diácono, não culpe ninguém. A gente precisa só que o diácono, ele é um homem, eu fui ordenado para o serviço. Isso. E para o servir. Isso, e para servir. Isso. Entendeu? O diaconato é isso. Eu vim para servir. Né? É o que nosso Senhor Jesus Cristo fez e faz até hoje. Ele nos serve através do sacramento da comunhão. Então o que acontece? O bispo, o padre, o presbítero, ele é ordenado para o sacerdócio. O diácono, ele é ordenado para o serviço. Olha, gente, num documento da igreja, na doutrina social da igreja, diz que a política é o mais alto grau da caridade. Né? É o meio de a gente fazer a caridade mais profundamente. Se fosse levado mesmo. Levado a sério. Olhado com amor, olhar o povo com amor. Ser um homem do povo. Isso. Não ser um homem de ficar escondido num gabinete. Está entendendo? Então o que acontece? É isso. O diácono veio para servir. Eu falei isso para o Dom João. Falei isso para o Dom João. Eu quero fazer da política a extensão do meu diaconato. Esse é o meu desejo. Que maravilha. Nós precisamos mesmo ter pessoas assim na nossa comunidade. E olha, antes de encerrar essa entrevista aqui com o diácono Maxilânio, eu preciso fazer mais um alerta à população. Já começaram as conversinhas de bastidores, as articulações. Não, chapa para prefeito em Anápolis tem que ser composto o seguinte: se o candidato a prefeito for católico, o vice tem que ser evangélico. Se o candidato a prefeito for evangélico, o vice tem que ser católico. Já começaram a tentar enganar vocês aí. E já vou te passar aqui como é que as coisas devem funcionar. Vou citar o meu exemplo, que é o meu caso aqui. Eu não quero saber a religião, o time que ele torce, do prefeito da minha cidade. Quero saber se ele é um cidadão de bem. Se ele é verdadeiramente cristão e se ele se preocupa com o próximo, especialmente aqueles que precisam de uma assistência do poder público. É isso que eu quero saber do prefeito da minha cidade. Mas já começaram aí a fazer os esquemas. Né? Não caia mais uma vez nessa conversa fiada. Eu não tenho problema nenhum em votar numa chapa que tem lá 2 candidatos, prefeito e vice católico. Prefeito e vice evangélico, sem problema nenhum. O que eu vou analisar não é a religião da pessoa. Perfeito. É a pessoa enquanto cidadã, enquanto cristã, enquanto pessoa, gente da comunidade. Nós temos que... Eu vou fazer uma pergunta para você. Anápolis ganhou alguma coisa depois dessa prática nojenta que tem feito aqui? Tem enganado o povo com essa conversa fiada? A cidade ganhou alguma coisa com isso? Então eu não quero saber se o candidato, se a dobradinha lá, candidato a prefeito, a vice-prefeito, se é católico, se é evangélico, se é, sei lá, quem mais, um bandista, sem religião, não sei. Eu não quero saber qual é a fé que essa pessoa professa. Prefiro que seja um cristão, mas um cristão na acepção da palavra. E não esses enganadores que tem, esses fariseus que a gente tem aqui. Perfeito. É só a verdade. Não gostam quando eu falo, Zé Candinho, você fica falando isso. Eu tenho que falar. Eu não tenho compromisso com ninguém. Só tenho compromisso com Deus e com a verdade. Com mais ninguém. Então Anápolis tem perdido muito com isso. Tem enganado o povo dessa cidade há muito tempo com essa prática nojenta. E nós temos que acabar com isso. Então, até aproveitando a presença aqui do diácono Maxilânio, né, que veio aqui, falou a verdade, está disposto a contribuir com a cidade, a fazer esse debate que Anápolis precisa. Anápolis precisa dessa discussão sobre o que tem acontecido aqui. Nós não aceitamos mais ser conduzidos por essas pessoas que aí estão, que só querem fazer o grupinho político deles lá e esqueceram a cidade. Nós não aceitamos isso e Anápolis, tenho certeza, vai ter maturidade suficiente para mudar esse estado de coisas nessa eleição agora do ano que vem. Então, diácono Maxilânio, eu quero demais te agradecer por ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui conversar com a gente. O tempo foi curto, até em função da produção do programa, vamos remarcar depois, vamos acertar de novo uma data, tá? Para a gente poder estender essa conversa aqui. Tem muita coisa para a gente poder falar aqui no programa. Mas, por enquanto, quero demais te agradecer por ter reservado parte da sua agenda, ter vindo aqui. A nossa solidariedade, as perseguições que o senhor sofreu, nós não aceitamos isso e está sofrendo ainda. Aliás, eu também sinto isso direto, só como eu não me curvo e não tenho medo dessa turma, eu vou continuar falando. Né? Então a coisa aqui vai funcionar desse jeito. E nós vamos lutar até a derradeira hora para livrar a cidade dessas garras que nós temos aí. A Anápolis precisa romper algumas barreiras.
E vai ser nessa eleição do ano que vem. Então, viu, Diácono, nós precisamos te agradecer por ter vindo aqui e continue com essa disposição. Firme nos seus princípios, firmes nos seus ideais, que o povo de Anápolis vai te agradecer demais da conta. Nós precisamos, como diria meu amigo, também jornalista Boris Casoy, nós precisamos passar essa cidade a limpo. Já passou da hora. Muito obrigado, viu, Diácono? Também eu agradeço, Candinho, agradeço a todos os ouvintes. Rezem por mim. Eu preciso muito de oração. Nas nossas orações. Né? Porque sem oração a gente não chega a lugar nenhum. Sem Deus nós não somos nada. Né? Mas rezemos por nossa cidade, por nossas famílias, principalmente aquelas que padecem na dificuldade, na falta do pão de cada dia. Tá bom? Essa gestão aí não é cristã, né? Não. Isso aí é... Esses atos deles aí... Não é e nunca será. A gente precisa fazer só uma observação. A gente precisa rezar pelos nossos governantes. Isso é um fato, isso é um papel de todo cristão. Eu rezo pelo Roberto, rezo por todos os que estão no poder, porque a gente crê que Deus tem o poder de mudar tudo, né? Tocar os corações mais endurecidos, né? Então, vamos rezar por eles também, né? Agora, não quer dizer, a minha briga com o Roberto não é pessoal. Não. É pela cidade. É pela cidade. A minha briga na Câmara Municipal não é com certos indivíduos lá dentro, é pela nossa cidade. Se eles estivessem fazendo bem o papel deles, beleza, eu não estava falando nada. Mas só que não vacilem. Eu estou de olho nos movimentos de vocês, o Candinho também está, e nós juntos vamos fazer a diferença e mostrar a verdade para a população de Anápolis. Valeu. Muito obrigado de coração. Deus abençoe a todos, tá? Deus abençoe o senhor também, essa sua caminhada. A Anápolis precisa muito disso. Sempre falo aqui. Nós precisamos juntar essa disposição das pessoas de bem dessa cidade para mudar o rumo da história. Nós não podemos mais aceitar o que estão fazendo com a cidade. Hoje você vê as pessoas sofrendo aí. Na fila do hospital que não tem atendimento, um crime que fazem com a saúde, não deu tempo de falar muito sobre isso, vamos voltar aqui e falar sobre isso. E, gente, o que fazem com a população de Anápolis é um absurdo. Lembra da titularidade dos efetivos que está atrasado. Isso está atrasado, não está sendo cumprido também. Ou seja, é uma lei que não é cumprida e o pessoal fica aí, infelizmente, sem poder fazer nada. Vamos cobrar isso também. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, mas não sai daí não. Tem muito mais ainda hoje aqui no Rádio Debate para você. Rádio Debate. Vamos marcar seu lugar aqui. Vamos marcar pelo menos a gente conversar depois. Aqui a gente eu faço esse trabalho, já você vai a Rádio Manchester, hoje assim, ficou lá, não sei o que e tal. E teve ficado aqui você sonha em ser um jogador de futebol? Liberdade. Mas lá eu já cacetava ele, tá? Às vezes quando tava aí, a gente tinha alguns atritos lá e tal. Aí o seguinte, tá? Agora hoje eles arrependem. O próprio prefeito fica lá, pô, não entendo você, essas suas acredite na realidade de um futuro melhor. Escola de Iniciação Esportiva do Anápolis Futebol Clube. 3318-892. Eu só queria te contar sobre Eu como já você sabe resolver. Uma ideia simples. No diálogo eu não converso com Amor, ninguém. pessoas. E você não é só aqui. Falar a verdade pro povo, não ficar mentindo. A sua participação tem nos resultados.